Olá, gente! O Rolo de Fumo de volta! Olhe, quem está ao meu lado aqui? Sigifrói Moreno Filho, advogado, ex-presidente da Ordem dos Advogados do Piauí, ex-conselheiro federal. Olha, Sigifrói Moreno Filho tem 28 anos de carreira na advocacia, especificamente na trabalhista, apesar de que o escritório atua em outras áreas, mas o Talvídico aqui tem uma vida toda dedicada aos tribunais de piso, trabalhista e aos tribunais superiores. Aqui na apresentação, o jornalista Telcírio Alencar. E se você ainda não está inscrito em nosso canal, aproveite e se inscreva, dê um like, que essa é a maneira mais objetiva de você ajudar o nosso Rolo de Fumo. E a partir de agora, gente, só um golezinho d'água aqui, só para que a gente possa tomar um minuto de você. A partir de agora, dando a honra de estar aqui no Rolo de Fumo, o advogado Sigifrói Moreno Filho, candidato ao 5º Constitucional do Tribunal Regional do Trabalho do Piauí. Doutor Sigifrói, é um prazer muito grande tê-lo aqui ao nosso lado aqui nessa entrevista, aqui no nosso Rolo de Fumo. E eu coloco os microfones iniciais do nosso canal para o senhor dar aí as boas-vindas dessa campanha ao Estado do Piauí. Bom, prazer é todo nosso, Telcírio. Muito obrigado pelo fato de estar abrindo essa oportunidade para a gente discutir um tema que eu reputo seríssimo, extremamente importante, não só para a advocacia, mas para a sociedade como um todo, que é a disputa de uma vaga no tribunal da relevância e da importância do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região do nosso estado do Piauí, por um representante da advocacia. Esse é um processo muito complexo, é um processo que é composto por várias etapas, e uma dessas etapas, que eu reputo a mais democrática de todas, não podia deixar de ser, essa primeira etapa ela conta com a participação dos colegas advogados. Então é fundamental que os colegas participem desse processo, é o viés democrático, é a oitiva da classe, é a participação generalizada dos colegas advogados, de modo a legitimar aquele que amanhã será escolhido como desembargador do TRT. O senhor já começou essa caminhada no Estado, apesar da pré-campanha ainda, o senhor já está caminhando no Estado do Piauí. De fato nós estamos em pré-campanha, nós e vários outros candidatos, estamos andando por todo o Estado, ouvindo os colegas, construindo junto com os colegas nossas propostas, ouvindo os anseios, as preocupações, as necessidades dos colegas advogados. Nós precisamos ter em mente, ao lado da experiência que se tem enquanto advogado. Você mencionou há pouco que eu estou completando 28 anos de experiência profissional. É verdade, são quase 3 dezenas de anos de atuação profissional, o que nos permite conhecer a realidade do Estado do Piauí em todos os seus níveis. Eu advogo no âmbito da Justiça do Trabalho, meu caro Telcírio, desde Corrente até o nosso litoral, até Parnaíba, onde existe vara do trabalho, passando aqui por todas as varas de todo o estado, principalmente aqui em Teresina, atuando diretamente também perante o Tribunal Regional do Trabalho e também perante o Tribunal Superior do Trabalho. Então é fundamental que quem se dispõe a disputar uma vaga como essa, como legítimo representante da advocacia, conheça os anseios, as necessidades, as preocupações, as dificuldades e as pretensões do advogado enquanto operadores do direito, enquanto representantes da cidadania que nós somos. O que o doutor Sigifrói, pré-candidato, tem mais ouvido da classe para melhorar mais ainda a justiça do trabalho do Estado? O Tribunal Regional do Trabalho do nosso Estado, ele nos últimos anos tem recebido do CNJ selos ouro e diamante. O que isso significa? Que é um tribunal, no que diz respeito à prestação jurisdicional, um tribunal que se destaca perante todos os tribunais do país. Isso aumenta a nossa responsabilidade. Quando se quer integrar um tribunal que já presta jurisdição reconhecidamente de excelência pelo Conselho Nacional de Justiça, isso aumenta a nossa responsabilidade. Mas principalmente, quando se quer integrar um tribunal como esse. Mas você pergunta, o que se ouve da advocacia? A advocacia tem uma necessidade primeira de tramitação processual. Existe a necessidade de nós sabermos que dia começa o nosso processo, como ele vai tramitar e
especialmente quando ele findará. Existem levantamentos da Corregedoria Regional do Trabalho, no âmbito do Estado do Piauí, de tramitação processual em termos de dias no processo de conhecimento e na fase de execução. Na fase de execução, meu caro Teocílio, colegas advogados, sociedade como um todo. Na fase de execução, o processo leva, em média, 3 vezes mais de dias de tramitação do que leva no processo de conhecimento. Absurdo. Portanto, é o primeiro dos gargalos que nós precisamos enfrentar. Entender onde está a demora no âmbito do processo de execução e buscar medidas eficazes, práticas e inteligentes para superar essas dificuldades e entregar a jurisdição num prazo mais curto. O colega advogado precisa, a sociedade precisa. E principalmente quando eu falo colega advogado, porque existe uma preocupação muito grande, nós que somos advogados sabemos disso, quando você aciona a justiça representando o cliente põe na sua pessoa toda a confiança necessária e espera de ti essa resposta. Por vezes essa resposta, na maioria das vezes, não vem no tempo que nós esperamos. E o cliente, por vezes, não entende, que às vezes é um problema estrutural, funcional da justiça, e ele recai, por vezes, e impõe essa responsabilidade ao próprio advogado. Portanto, é fundamental que os colegas advogados, em primeiro lugar, tratem com bastante percussiência e inteligência os processos no âmbito da justiça do trabalho e busquemos soluções inteligentes, práticas e relativamente fáceis para superar essas dificuldades que temos em termos de temporalidade nos processos. Doutor Sigifroy, agora vamos buscar aqui um assunto dentro da nossa entrevista. O senhor é um dos mais populares, assim, dos candidatos. O presidente da UAB, conselheiro federal, conselheiro seccional, professor dessas faculdades de direito aqui na capital, tanto na questão privada como pública. O senhor tem um acesso muito grande à advocacia, a esse público que vai externar o seu sentimento em relação à escolha do tipo constitucional no voto direto. Mas, em compensação, tem gente dizendo já pelos corredores da boca miúda que o senhor não passa do Conselho Seccional da Ordem. É bom estar ouvindo isso? Para que o colega entenda. Prejudica a pré-candidatura do senhor? Para que o colega entenda e a classe entenda. No âmbito do Estado do Piauí, o que nós temos? Nós temos nesse processo de constitucional de escolha do representante da advocacia para o tribunal, nós temos uma primeira etapa na qual participam todos os colegas advogados. Todos vão votar. Todos em situação regular perante a ordem podem votar. A partir dessa votação é formada uma lista com 12 nomes. Os 12 mais votados serão eleitos. Essa lista com 12 nomes é levada à consideração do Conselho Seccional, que a reduz para 6. O Conselho Seccional tem, por imposição legal e regimental, a discricionariedade de compor essa lista sexta. Em outros estados, existe uma forma mais democrática ainda de escolha desses nomes. Qual seja, o Conselho Seccional ele simplesmente homologa a lista sexta que é eleita pela classe. Ele simplesmente leva em consideração os mais votados, homologa essa lista e remete para o tribunal. No Estado do Piauí, como eu disse, há essa discricionariedade. Mas, na verdade, o que se quer? Aqui o que nós temos é a possibilidade de participação democrática. Para que isso? Primeiro, para ouvir a classe. A classe deve ser ouvida. A classe tem considerações a fazer na hora de escolher seus representantes. A classe tem suas escolhas, elege critérios e padrões que devem ter um determinado candidato. E a classe vai dar sua opinião. E num segundo momento, é preciso que o Conselho entenda e saiba ouvir a própria classe. Saiba ouvir a própria classe. Claro que existe uma discricionariedade, não muito bem ser contra isso. Mas, a partir do momento que o Conselho sabe ouvir a classe, ele legitima mais ainda aquele representante que a classe elegeu, que a classe escolheu. Isso é fundamental. Se nós estamos falando em seriedade, se nós estamos falando em democracia, se nós estamos falando em legitimação dos eleitos, é importante que a classe participe, é importante que a opinião da classe seja extremamente levada em consideração nesse momento. O senhor não teme, por exemplo, esse boicote do Conselho?
Eu conheço vários integrantes do Conselho, conheço a diretoria do Conselho Seccional, reputo-os sérios, reputo-os homens e mulheres dignas, reputo-os responsáveis e que tratarão com a maior seriedade possível e responsabilidade um processo desse. Então, diante do conceito que tenho deles, não me preocupa eventuais, que eu considero pontuais, tão somente, manifestações de A ou de B contra meu nome. Isso é legítimo, isso é um processo democrático. Mas, volto a mencionar, como eu conheço o Conselho, composto de homens e mulheres sérias, entendo que isso faz parte da democracia e não podemos ficar reticentes com relação a manifestações pontuais de repulsa a esse ou aquele nome. Doutor Sigifroy, tem um outro ponto também dessa disputa que tem chamado a atenção, inclusive, dos veículos de comunicação ligado ao meio jurídico, aquela coisa, que é a retirada daquela certidão ali na justiça do trabalho. O advogado tem que ter 10 anos ininterrupto e tem que ter no mínimo 5 causas por ano. O seu currículo dá certinho essa história, está tudo certo? Dá sim. Sobra? Sobra. É por isso que nós chamamos de quinto constitucional da advocacia. Por quê? Porque é fundamental que quem planeja, quem espera integrar o tribunal como representante do quinto constitucional da advocacia, isso é regra básica, tenha principalmente uma prática, uma vivência na advocacia perante aquele tribunal. Nós concluímos ontem, coincidentemente, o levantamento de toda essa documentação. Sobra, porque afinal de contas são 30 anos de atuação, quase 30 anos de atuação profissional, fizemos o levantamento dos últimos 10 anos, existe sim a comprovação, a demasia da prática advocatícia. Por quê? Porque é interessante, o próprio tribunal quer que lá chegue quem conheça a advocacia, quem viva a advocacia, quem saiba das necessidades, dos anseios, dos problemas, das esperanças e das perspectivas da advocacia. Lá não se quer outro magistrado de carreira. Lá se quer a experiência advocatícia lá dentro. É aquele que conhece a realidade de atuar numa vara, como advogado do reclamante e do reclamado. É aquele que conheça a realidade de fazer uma sustentação oral perante o tribunal. É aquele que conhece a realidade, hoje nós estamos no tempo da virtualização processual, é aquele que conhece a realidade das dificuldades que diz respeito à realização de uma audiência por videoconferência, é aquele que saiba da necessidade de se ouvir ou não uma testemunha presencialmente ou de modo virtual, que consequências isso vai ter no processo, é aquele que saiba da necessidade de problemas, acerca de problemas que existem no âmbito de tramitação processual, de dificuldades que existem no trato com os servidores, no trato com o magistrado, e só quem vive a advocacia, terceiro, só quem tem essa experiência no campo profissional é que pode muito bem representar e levar para dentro do tribunal essa experiência e saber dar as respostas necessárias que a classe quer, que a sociedade quer e que o próprio tribunal quer. Há quem diga que o lado A tem o candidato B, o lado C tem o candidato, que a gestão tem seu candidato. Qual é o conselho que o senhor dá, doutor Sigifroy? Por exemplo, para quem está à frente da obra, é não se meter no processo, deixar a advocacia resolver o assunto. Nós temos um conselho recentemente eleito por votação popular, por participação popular, que eu digo da advocacia, eleito democraticamente, decisão que nós precisamos respeitar. A partir do momento que nós superamos essa etapa eleitoral, naquele momento que existe a posse dos eleitos, que foram de modo legítimo, nós temos a partir disso aí um conselho diretor de toda a classe advocatícia. Não há mais o que se falar na nossa particular concepção de lado A, B, C ou D. Nós temos um conselho diretor já experiente, grande parte dos conselheiros já o foram em outra oportunidade, na gestão passada. Então nós temos um conselho seccional experiente, nós temos uma diretoria experiente, nós temos um presidente extremamente experiente, responsável pela condução de todo esse processo. Então é um processo no qual a classe vai participar e nós precisamos entender que não existem mais oportunidades
para A, B ou C ou D, para isso ou aquilo outro, aquele ou aquele candidato. O que existe é um conselho que vai dirigir os anseios em toda a classe advocatícia. O Rolo de Fumo quer agradecer aqui, mais uma vez, a sua estada com a gente aqui e colocar os nossos microfones, mais uma vez, à disposição, para o senhor se dirigir ao mundo jurídico. Bom, muito obrigado, eu agradeço imensamente a oportunidade de conversarmos. Eu, em palavras finais, conclamo os colegas advogados a participarem desse processo democrático, que é a eleição de seu representante para o quinto constitucional no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho. É fundamental que a classe participe, legitima mais ainda os eleitos. É uma voz e uma experiência da classe advocatícia que estará sendo levada ao âmbito do Tribunal Regional do Trabalho.